Sejam todos bem-vindos. Talvez mais alguns vão estar chegando ainda, mas vamos estar dando início ao nosso culto hoje à noite, então. Ainda não está tão frio, ainda, mas amanhã, depois e quarta-feira vão ser dias bem interessantes, pelo que eu fiquei sabendo. Vamos ver. Madalena, bom estar conosco novamente. Bem-vinda. Mais uns dias só aqui no Sul, né? Depois está voltando. Dia 26. 26, né? 26 está retornando. Nicole chegou também, está aqui entre nós. Já esteve nos Jovens ontem. Tá aí, filhotinha. Vamos estar dando início, então, hoje à noite. Eu não tenho nenhum aviso aí que eu me lembre. Só com relação às nossas reuniões de oração das quintas-feiras. Como eu coloquei no grupo, esse mês de junho, a gente, por diversas razões, teve que cancelar a reunião. Então, sendo assim, em junho é o nosso mês de recesso das reuniões de oração. Nós vamos retomá-las em julho. E aí retomaremos os estudos no livro de Daniel, né? Então, a partir do mês 7, certo? A gente vai avisando aí na igreja. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos colocar em pé? Depois vamos estar tendo um tempo de cânticos. Pai querido, nós queremos chegar à Tua presença, Senhor, e Te louvar pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em nossas vidas, porque Tu cuidas de nós, Pai, Tu diriges tudo que nós fazemos, nós podemos estar tranquilos porque Tu estás no controle de tudo que somos e tudo que fazemos, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade conosco. Também agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, prestando esse culto ao Senhor, que Tu possas estar realmente se agradando de tudo que fizermos aqui, que possamos também estar sendo edificados pela Tua palavra, também através dos cânticos. Abençoa esse nosso momento de louvor, Pai, que realmente possa chegar como um aroma agradável à Tua presença. Esteja abençoando aqueles que porventura ainda podem estar no caminho, abençoa também aqueles que não podem estar conosco hoje, que Tu possas estar dando um bom momento aqui hoje, em comunhão uns com os outros. Agradecemos e colocamos essa reunião em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar minha equipe para não fazer um solo aqui. Eu sempre chamo o dirigente e sua equipe, mas no caso eu sou ele, então chamar só a equipe é estranho. Vamos começar cantando o cântico Acima de Tudo. É o primeiro cântico do nosso livro. Ele não está impresso, está só em meio digital. E vamos estar cantando então, acima de reis e de poder, acima de toda a criatura, acima de tudo. Meu Deus, nosso Deus estava aqui antes mesmo de o mundo existir, antes mesmo de nós chegarmos a esse mundo, né? Acima de reis e de poder, acima de toda a criatura aqui, acima de tudo, meu Deus estava aqui, antes de o mundo existir. Acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouros, está Jesus que é digno de louvor. Meu Senhor, rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer por me amar.
rejeitado foi, morreu na cruz, sozinho em meu lugar, como a flor que pisada está no chão. Jesus sofreu sem merecer, por me amar. Ele realmente sofreu em nosso lugar, né? Apenas por amor, por nos amar. Quão grande é esse nosso Deus, então, na majestade do Rei, no seu glorioso esplendor, cantemos o próximo cântico, quão grande é meu Deus. Na majestade do Rei, no glorioso esplendor, os povos vêm louvar, os povos vêm louvar, vestido em luz e poder, o céu e a terra tremer, fugindo ao seu falar, fugindo ao seu falar. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus. Eterno é o Senhor, princípio, meio e fim. O tempo tem nas mãos, o tempo tem nas mãos. Deus único, Redentor, Deus trino, Deus de amor, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus. Nós cantamos, quão grande é meu Deus, cantemos sim, quão grande é meu Deus, e o mundo há de ver quão grande é meu Deus. Podemos falar dele, né? As outras pessoas, aqueles que nos rodeiam, de forma que eles percebam e vejam que realmente nosso Deus é o único Deus e é um Deus grandioso, né? E esse nosso Deus, então, teve tanto amor para conosco que ele mandou Jesus, seu Filho, para morrer por cada um de nós. Então Jesus é esse nosso Salvador maravilhoso, que é o próximo cântico que vamos estar cantando. Ele tomou o nosso lugar.
Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. É a esse Deus, então, que nós entregamos as nossas vidas. Minha vida entregarei como oferta de amor. Só a Ele renderei todo o meu louvor. Minha vida entregarei como oferta de amor, só a Ele renderei todo o meu louvor. Um contrito coração sacrifico a Ti, Deus recebe em Tuas mãos tudo o que há em mim. Jesus, o que darei, o que trarei ao amigo tão bom, ao tão grande Rei? O que hei de dizer, como dar-te louvor, pra te agradecer teu imenso amor, uma dívida eterna de gratidão, para sempre a Ti haverá em meu coração. Tu mereces muito mais que o que tenho pra dar, pois sofreste até a cruz para o preço pagar. O teu sangue me salvou, meu pecado cobriu, um caminho para o céu tua morte abriu. Jesus, o que darei, o que trarei ao amigo tão bom, ao tão grande Rei? O que hei de dizer, como dar-te louvor, pra te agradecer teu imenso amor, uma dívida eterna de gratidão, para sempre a Ti haverá em meu coração.
que hei de dizer como dar-te louvor, para te agradecer teu imenso amor, uma dívida eterna de gratidão, para sempre a ti haverá em meu coração. Que possamos estar realmente espelhando as nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor, de forma que possa ficar claro a nossa condição como filhos desse Deus tão maravilhoso, né? Podemos sentar-nos? Vou chamar o pastor à frente, então. Nós vamos estar orando mais uma vez. Nosso Deus. Pai querido, mais uma vez chegamos à tua presença. Nesse momento, Senhor, para estar colocando diante do Senhor o nosso tempo de meditação na tua palavra. Esteja, Senhor, abençoando o teu servo, que ele possa estar transmitindo a tua igreja, que ele tem preparado, que o teu Santo Espírito tem posto em seu coração, que tu possas falar conosco através da mensagem, Senhor, que possamos estar saindo daqui edificados. Te agradecemos e colocamos esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos. O modo embarque e desembarque continua aqui na Bereia. Então, esses dias desembarcou aqui no Rio Grande do Sul a Nicole. Ela estava com muita saudade do frio, então ela escolheu bem a semana para chegar aqui no Rio Grande do Sul. É muito bom te ver, Nicole, seja bem-vinda, que esses dias aqui conosco e com a sua família, né? Esses últimos dias de solteira aí com a sua família. Eu sei que eu não devia ter falado isso, né? Mas que seja realmente uma bênção. E você aqui no nosso meio, é bom te ver. Então, desembarcando e embarcando, essa semana a gente tem a Madalena, já está indo embora, ficou aqui com a gente um mês, e ela então embarca para a Europa na quinta-feira. Então, depois ainda os irmãos podem ter um tempo com ela e se despedir da Madalena, que foi muito corajosa, né, de vir aqui no inverno. E ela pensou que ia escapar de alguns dias de frio, mas ela ainda vai levar um pouco de gelo na mala. Madalena, tem sido muito bom tê-la conosco aqui e aguardamos ao seu retorno já com saudades, né? Que Deus também abençoe esses últimos dias aqui conosco. Temos aí o Wellington, né? E a Isabel e a Isabel. Também conosco aqui, sejam bem-vindos. E os últimos dias de solteiro. Isso você logo pensou, né? Nós vamos iniciar hoje o terceiro e último bloco de sermões aí sobre a providência divina. Eu penso que a Nicole, quando estava aqui, ouviu sobre isso. A gente ainda está aí, viu, Nicole? E vamos ainda continuar mais algumas semanas. E como eu falei aí nos últimos sermões, este tema da providência divina, eu dividi ele em 3 blocos. Primeiro bloco, nós vimos aí a providência divina sobre a natureza, sobre a criação. Foi logo que nós chegamos de volta lá da África e estávamos ainda administrando, né, toda aquela tragédia das inundações aqui no Rio Grande do Sul no ano passado. Então nós começamos essa série de sermões olhando para isso, a providência divina sobre a natureza, sobre a criação, sobre os eventos da natureza. A gente foi nisso até o final do ano passado, depois retomamos em janeiro, terminamos em janeiro. Em fevereiro nós começamos o segundo bloco, a providência divina sobre Satanás e os seus demônios. E aí nós nos estendemos até semana passada, olhando para esse aspecto da providência divina. E nesses 2 blocos, até aqui, nós vimos em detalhes o governo soberano de Deus sobre os eventos da natureza. Nós vimos também o governo soberano de Deus sobre Satanás e os seus demônios.
E eu penso que quando nós abordamos aí esses tópicos, ficou claro para todos nós que a providência divina, ela envolve tudo, ela envolve todas as coisas e ela envolve a todos. Então existe isso que a Bíblia ensina para nós como vontade divina. Existe a vontade divina. O nosso Deus, ele tem planos, ele tem desígnios, ele tem propósitos. Existem aí os caminhos de Deus. Existe a ação intencional de Deus. Todas essas expressões que eu estou usando aqui, elas são sinônimas para aquilo que eu estou ensinando e chamando de providência divina. Então, providência divina é o ato divino de prover intencionalmente, de sustentar, de governar o mundo de acordo com a sua vontade. Dito de outra forma, Deus cuida para que as coisas aconteçam de certa maneira. Deus, ele não está apenas vendo todas as coisas, mas ele está agindo em todas as coisas. Ele não é um bom velhinho de barbas brancas, grisalho, que está sentado em uma poltrona confortável, com as suas meias de lã, assistindo às notícias globais diante de um telão celestial e passivo em relação a tudo o que acontece. Notem esses versículos aqui, estou usando a versão NVT. Notem esses versículos, Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Também Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Também Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, a primeira parte. Atos 17, 27 e 28. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus, ele é a fonte e ele é o sustentador de tudo o que existe. Deus é a origem, ele é o meio e ele é o propósito de todas as coisas. Tudo o que existe, absolutamente tudo, está subordinado aos propósitos de Deus. A providência divina nos ensina que Deus, ele tem uma vontade intencional e esta vontade, ela sempre se cumpre. Esta vontade não pode ser resistida.
ela é uma vontade irresistível. Ela não pode ser frustrada. Ela não pode ser impedida. Pergunta: como Deus cumpre a sua vontade? Ele cumpre a sua vontade através da sua soberania. Ou seja, através do seu poder soberano. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quer fazer. Então, em termos teológicos, nós temos aí essas duas noções teológicas, esses dois conceitos. Soberania. O que é soberania? Soberania, isso indica que Deus é Deus. Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quer fazer. Isso é soberania. O que é providência? Providência indica que Ele tem uma vontade intencional, que não pode ser resistida. Como é que Deus cumpre a sua providência? Deus realiza a sua providência através da sua soberania. Então, resumindo aqui esses pensamentos iniciais, não existe nenhuma esfera da criação, não existe nenhuma esfera da vida, na verdade, não existe nenhuma esfera, em nenhuma dimensão, em que a providência divina esteja suspensa ou limitada em seu domínio supremo e decisivo. Então, isso aí tudo, de certa forma, me lembra um pouco o Salmo 139, Salmo de Davi. Salmo 139, me acompanha aqui, versículos 7 a 12. Salmo 139, 7 a 12. Davi escreve o seguinte, ouçam bem: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Irmãos, o que isso fala para a gente? O Senhor, Ele está em toda parte. Ele está em todo lugar. Não há como escapar do conhecimento de Deus. Não existe nenhum lugar do universo em que o Senhor não esteja presente para guiar, sustentar, realizar a sua vontade. Não existe nenhum lugar em que as trevas sejam densas demais para impedir Deus de enxergar. E o enxergar de Deus não é apenas ver algo. Quando Deus está vendo, Ele está agindo. E as ações de Deus, elas nunca são descoordenadas, desconectadas, desconexas. Todas as ações de Deus cumprem o seu plano, cumprem a sua providência, cumprem a sua vontade intencional. Hoje nós vamos começar um novo capítulo. É o terceiro e último bloco
dentro desse tema de providência divina. Nós vamos falar sobre a providência divina nas circunstâncias da vida. E neste tópico nós vamos começar hoje à noite pelo coração humano. Nós vamos falar sobre o coração humano e as suas inclinações naturais. E com essa expressão inclinações naturais, eu me refiro àquilo que o nosso coração quer, aquilo que ele deseja e também aquilo para o que naturalmente ele se inclina. Primeira pergunta aqui dentro desse novo bloco. Como opera a providência divina, que é a vontade soberana de Deus, nas inclinações, preferências, escolhas e decisões humanas? E ainda existe uma coisa mais complicada nesse tópico aqui. Existem aquelas pessoas que são crentes. Essas pessoas conhecem o Senhor, elas têm um relacionamento pessoal com Jesus, elas têm a habitação do Espírito Santo dentro delas, elas experimentam a influência do Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo essas pessoas mais parecidas com Cristo a cada dia, em suas inclinações, em suas preferências, em suas escolhas, em suas decisões. E então Deus está conduzindo essas pessoas para que elas cumpram a sua vontade soberana. Muito bem, parece fácil compreender isso. Mas nós temos também os incrédulos, aqueles que não são crentes. Eles não conhecem o Senhor. Eles não obedecem a Ele. Eles não o servem. E os incrédulos sempre servem às suas inclinações, os seus desejos, as suas preferências. Eles servem ao Deus deste mundo. Agora, isso aqui não significa dizer que eles não sejam capazes de tomar boas decisões, de realizar boas obras, obras que sejam benéficas para as outras pessoas, não se trata disso. Mas espiritualmente falando, onde estão os incrédulos? Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles estão agindo em rebelião contra Deus. Eles estão pecando em tudo o que eles fazem. Então, como a providência divina opera em meio ao contexto da incredulidade? Como a providência divina opera quando o coração humano não quer servir e ele não quer obedecer a Deus? Ok. Vamos começar olhando hoje à noite para alguns casos na Bíblia que nos dão luz para essas perguntas. Nós vamos começar pensando um pouco na experiência de José lá no Egito. Lembra dele? José do Egito. Quando nós olhamos para a história de Israel, desde o início, desde o seu cativeiro egípcio, Israel lá no Egito, desde o início, até a volta do cativeiro babilônico, muitas coisas saltam aos nossos olhos. Nessa experiência de Israel, muitas lições preciosas nós temos na história de Israel. Aliás, o apóstolo Paulo, ele menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o seguinte:
essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. E neste capítulo aqui, Paulo está abordando aí algumas lições a respeito da idolatria de Israel. E um pouco antes aí nesse texto, ele fala que eles foram guiados por uma nuvem, eles atravessaram o mar, eles comeram do mesmo alimento espiritual, eles beberam da mesma água espiritual, tudo experiências positivas. Mas tem as negativas também, eles cobiçaram o que era mal, adoraram ídolos, comeram e beberam e se entregaram às farras, praticaram imoralidade sexual, puseram Deus à prova, se queixaram, murmuraram. Então, no final dessa introdução, Paulo diz isso aí, essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Mas tem mais coisas que aconteceram a eles que Paulo não menciona aqui e que nós precisamos perceber. E muito, ou tudo na história de Israel tem a ver com a providência divina. Algo que me impressiona muito em toda essa história de Israel é ver como Deus mostrou o seu poder e a sua disposição de mudar coração e mente de homens comuns, de reis, de nações inteiras. E esses homens, ou reis, ou nações inteiras, trataram Israel com benevolência, mesmo quando eles eram adversários de Israel. E isso somente aconteceu por causa da providência divina. A providência divina estava em ação. Vamos ver o caso de José. Eu vou selecionar apenas alguns fatos da experiência de José. Venha comigo para Gênesis capítulo 39. Versículos 3 e 4. Gênesis 39, 3 e 4. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Versículo 4. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Quando José foi vendido ao Egito como escravo, Deus interveio na vida de vários descrentes para que eles fossem favoráveis a José. Isso aconteceu com esse oficial aqui. Aconteceu com Potifar. Quem era Potifar? Ele era um oficial egípcio. Ele era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. E o versículo 2 nos diz aí que o Senhor estava com José. José já tinha sido vítima de injustiça pelo menos 2 vezes anteriormente, mas o texto mostra aqui que o Senhor estava com ele, com José. Deus não havia abandonado José e mais do que isso, Deus estava direcionando os acontecimentos na vida de José. E então havia este cuidado divino na vida de José. E havia esse cuidado divino na vida de José porque estava em curso o propósito ou a providência divina para com todo o povo de Israel. A vida de José, sabemos disso, lá no Egito, ela é governada pelo propósito providencial de Deus. E por causa disso, Potifar, ele não tratou José como um escravo, o que ele poderia ter feito. Potifar viu que o Senhor estava com José. Agora notem o seguinte, ele, Potifar, sendo um pagão, que é
o que ele era, um pagão. Ele honrou a José. José foi vendido ao Egito como um escravo, mas o capitão da guarda do faraó o tornou o seu assistente pessoal e encarregou José de toda a sua casa e de todos os seus bens. E o texto aqui deixa claro para nós que isso não se deve a Potifar e não se deve a José essencialmente. Se deve a quem? Ao Senhor. Gênesis 39, 21 e 22. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Então percebam o seguinte, José agora ele está na prisão, mas ele não está em qualquer prisão. Ele está numa prisão reservada aos servos do rei. Isso também foi providência divina. Porque foi dessa prisão aqui que José foi chamado à presença de Faraó. Versículo 21 diz: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. E o versículo ainda diz: fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Pergunta: quem é que fez José conquistar a simpatia do carcereiro? Foi Deus. E o que isso significa? Isso significa que Deus deu uma disposição no coração e na mente do carcereiro para tratar bem a José. E a partir disso ele não podia tratá-lo de outra forma, porque a providência de Deus estava agindo. Não foi a mesma coisa que Deus fez com Potifar? Esse carcereiro aqui, ele também era um pagão, ele também não conhecia o Deus de José, e Deus agiu na mente, no coração e na vontade do carcereiro. Agora, o texto aqui não nos diz como o Senhor fez isso, mas ele fez isso. E o carcereiro, então, encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. Deus agiu no carcereiro pagão. E por causa desta ação, esse carcereiro teve uma inclinação simpática e favorável a José. Não era por causa dele, do carcereiro, nem essencialmente por causa de José. Era por causa de quem? Deus. E para não restar dúvidas de que foi Deus, o final do versículo 23 diz o seguinte, versículo 23, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Final do versículo, o Senhor estava com ele. Ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Como resultado disso, o que aconteceu aqui na prática foi que o carcereiro colocou todos os prisioneiros da prisão sob o cuidado de um prisioneiro. Tudo o que acontecia na prisão agora estava sob o encargo de José. Pergunta: o que essas duas experiências na vida de José nos mostram? Tanto com Potifar, quanto com o carcereiro, ambos pagãos e descrentes. A resposta é a seguinte: Deus é capaz de governar o coração e a mente dos adversários de seu povo, daqueles que não o conhecem como o único Deus verdadeiro. Outro exemplo na vida de José, Gênesis 41.
versículos 40 a 44. Gênesis 41, 40 a 44. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos aqui a providência divina sobre a disposição de Faraó para com José. Agora, percebam o seguinte, tudo isso aí em perspectiva. Potifar, que era um oficial da guarda de Faraó, pagão, descrente, ele tinha tornado José o seu assistente pessoal e ele tinha encarregado José de toda a sua casa e de todos os seus bens. Por quê? Porque a providência divina estava em ação. O carcereiro, que era um pagão, descrente, não conhecia o Deus de José, ele encarregou José de toda a prisão. Por quê? Porque a providência divina estava operando. E agora, Faraó encarrega José de toda a nação. Por quê? Porque a providência divina estava operando. Quantas pessoas você conhece aí ao longo de toda a história da humanidade que saem da prisão para se tornar governador ou primeiro-ministro da nação mais poderosa do mundo? Quantos você conhece? Eu só conheço um. José. O faraó, ele colocou toda a sua confiança em José. Mas, irmãos, ele praticamente não conhecia José. Leia esse relato aí várias vezes, porque ele é um relato incrível. O homem mais poderoso daquele mundo, daquela época, ele torna alguém que ele não conhecia na pessoa mais exaltada do seu reino depois dele. Ele fez isso com alguém que era um escravo estrangeiro, com alguém que era um criminoso aprisionado. Então tentem imaginar isso aí dentro da corte egípcia. O que os conselheiros do faraó pensaram disso? Os seus comandantes militares, o Estado-Maior da defesa. Porque esse comportamento aqui de faraó parece ter sido leviano, negligente, impossível. Qual soberano que faz uma coisa dessas? Qual monarca? Qual presidente poderoso aí de uma nação poderosa faz isso? Como é que nós podemos explicar essa decisão de Faraó? Essa preferência de Faraó, essa escolha de Faraó, que era um pagão? A resposta a essa pergunta a gente não encontra aqui em Gênesis. A gente encontra lá no livro de Atos. Vamos para lá, Atos capítulo 7, versículos 9 e 10. Atos capítulo 7, versículos 9 e 10.
Então nós lemos aqui o seguinte: os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas, quando aparece essa expressão na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, preste muita atenção. Quando aparece, mas Deus. Mas Deus. Nós temos ela aqui. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Note o seguinte: Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. O que nós temos aqui? Deus deu graça a José perante o faraó, porque a sua providência estava em ação, a sua providência para com Israel estava em ação, e foi por causa dessa graça que ele deu a José perante o faraó, é que o faraó decidiu tratar José com grande confiança. Na verdade, ele não podia fazer outra coisa que não isso. Deus inclinou o coração do faraó para ele tomar essa decisão, e foi exatamente isso que os irmãos de José relataram posteriormente ao seu pai. Deus tem poder para inclinar os corações que são rebeldes a Ele. Deus fez isso também com Moisés, em relação aos egípcios. Vocês devem estar lembrados, quando os egípcios deixaram o Egito, o Senhor fez os egípcios serem bondosos para com eles. Vamos lá para Êxodo, capítulo 12, versículos 35 e 36. Êxodo 12, 35 e 36. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. Versículo 36. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Então, o texto aqui diz para a gente que os egípcios foram bondosos para com os israelitas quando aconteceu o êxodo, na saída dos israelitas do Egito. Pergunta: de onde veio essa bondade? Versículo 36 diz para nós: o Senhor fez os egípcios serem bondosos para com o povo. Os egípcios, eles não eram bondosos para com os israelitas. Ao contrário, eles eram seus algozes. Vocês lembram lá no início do Êxodo? Quando Deus diz: eu vi a aflição do meu povo e eu desci para ajudá-los. Os egípcios estavam debaixo de uma dura servidão. Os israelitas, eles eram escravos dos egípcios. Mas agora que no Êxodo, eles são bondosos. E é bom lembrar que nesse momento aqui, todo o primogênito entre os egípcios, seja das famílias, seja dos animais, acabaram de morrer por causa da praga que Deus enviou sobre os egípcios. Mas nenhum dos filhos dos judeus tinha morrido com a praga. Pergunta: numa situação assim, você acha natural que os egípcios estejam prontos para darem ouro, joias e roupas
para os israelitas? O natural seria o quê? Esperar grande fúria, retaliação, um levante popular contra Israel, mas não foi isso que aconteceu. E a Bíblia explica a razão disso. E está aí no versículo 36. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Então agora a gente tem aqui a nação toda egípcia sendo bondosa para com Israel, sendo favorável para com Israel. A gente viu pessoas sendo favoráveis a Israel, pagãos, descrentes, Potifar, o carcereiro, Faraó. Agora tem uma nação inteira. Deus mudou o coração dos egípcios naquela circunstância em favor de Israel. A declaração desse versículo 36 lembra aqui a declaração de Êxodo 11, capítulo anterior a este. Êxodo 11, versículo 3. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Toda a boa vontade dos egípcios para com os israelitas decorre do quê? Que eles eram bons? Decorre da intervenção do Senhor. A generosidade egípcia foi gerada pela intervenção divina. Então, irmãos, o Senhor muda os corações, Ele muda os pensamentos, Ele muda as inclinações, Ele muda os desejos do coração quando isso é necessário para que a sua providência se realize. Mesmo na incredulidade, o homem não pode resistir à ordenação de Deus, porque o homem, ele não é soberano. Quem é soberano? Deus. Quando nós começamos, então, a analisar a providência divina em relação às circunstâncias da vida, nós fazemos muito bem em começar pelo coração humano. Na próxima semana, nós vamos continuar a partir deste ponto. Resumindo tudo isso, a natureza está sujeita à ordenação de Deus. Satanás e os seus demônios estão sujeitos à ordenação de Deus. As circunstâncias da nossa vida estão sujeitas à ordenação de Deus. E mesmo o coração humano rebelde, mesmo o homem natural, não pode resistir à ordenação de Deus. Ele não pode resistir à providência divina. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço por essa noite com os meus irmãos aqui. Te agradeço pela tua palavra que penetra nos nossos corações, que ministra segundo as necessidades de cada um dos seus filhos. E, Senhor, é tão bom perceber pelas Escrituras que o Senhor é soberano, que o Senhor tem uma vontade soberana, que o Senhor está agindo em todos, em tudo e por meio de tudo. Peço, Senhor, que estudar essas verdades da tua palavra enche o nosso coração de conforto, de confiança, de descanso. Vivemos num mundo tão agitado, tão tenebroso, onde as forças do mal, da iniquidade avançam e podemos ter a impressão de que o Senhor não está no controle de tudo isso, mas isso é um engano do nosso coração, porque o Senhor controla todas as coisas. O Senhor realiza a sua vontade nesse universo, realiza a sua vontade
em relação a Satanás e seus demônios, realiza a sua vontade na nossa vida. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a confiar na revelação da Tua palavra. E enche o nosso coração de confiança, tranquilidade. Possamos ficar com os nossos olhos focados no Senhor, confiando na ação do Senhor e que os Teus planos estão se cumprindo ao seu tempo e ao modo que o Senhor determinou para que eles aconteçam. E que isso nos traga, Senhor, grande paz, grande alegria e grande disposição para te servir. Peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para se colocarem em pé mais uma vez. Nós vamos estar repetindo aquele cântico, quão grande é meu Deus. Ele é um Deus que realmente está no controle de todas as coisas, Ele é eterno, Ele é poderoso e nada acontece sem a sua autorização ou mesmo determinação, né? Então, na majestade do Rei. Na majestade do Rei, no glorioso esplendor, os povos vêm louvar, os povos vêm louvar, vestido em luz e poder, o céu e a terra tremer, fugindo ao seu falar, fugindo ao seu falar. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus. Eterno é o Senhor, princípio, meio e fim. O tempo tem nas mãos, o tempo tem nas mãos. Deus único, Redentor, Deus trino, Deus de amor, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus, cantemos sim, quão grande é o meu Deus, e o mundo há de ver. Quão grande é o meu Deus.
Bem, boa semana a todos. Permanecer um pouco aí, tem um chazinho quentinho, com o nosso frio. Deus abençoe.